Oi, pessoal, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui mais uma vez no canal, né, a BBM TV, para mais uma conversa, mais um estudo da doutrina espírita, do Espiritismo codificado. E hoje nós vamos comemorar o aniversário de 163 anos de uma obra que tem o objetivo de resumir, principalmente para os iniciantes da doutrina espírita. Quem desejar iniciar os estudos sobre o Espiritismo codificado, leiam o livro que aniversaria 163 anos esse ano, que é o livro que é o Espiritismo. Essa obra, o que é o Espiritismo, sintetiza princípios e conceitos e também é uma oferta, né, uma biografia que contém lá no livro sobre o nosso grande codificador, Hippolyte Léon Denis Rivail, mais conhecido por todos como Allan Kardec. E hoje, gente, vamos conversar então sobre esse livro, sobre o seu conteúdo e, é claro, sobre o Espiritismo, porque é isso que o livro aborda. Então, hoje vamos conversar, né, de acordo com a proposta do livro que é o Espiritismo. Vamos falar sobre ele também. Então, é uma introdução do conhecimento desse mundo invisível, o mundo dos espíritos, contendo os princípios fundamentais da doutrina espírita, da doutrina dos espíritos, e a resposta a algumas objeções a tudo isso. Bom, então, nós agora, após aí essa introdução que vamos conversar hoje, vamos fazer uma leitura de um texto de início para ajudarmos aí na concentração, na preparação para o estudo. E o texto de hoje, deixa eu colocar aqui para vocês, nessa página de abertura, esse texto inicial, é do livro O Espírito da Verdade. E o espírito que ditou esse texto foi o Dr. Bezerra de Menezes, o médium Chico Xavier, a editora FEB do livro. Então vamos lá, a leitura do texto, vou colocar para que todos possam acompanhar comigo a leitura. O livro é o Espírito da Verdade, como falei, então é a lição 1, Problemas do Mundo. E ela faz referência ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. No item 5, mais especificamente, causas atuais das aflições. Então vamos lá, problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião. Mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias na ciência, teoria nas escolas filosóficas, teorias nas religiões. Mas teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais. Mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância, que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça, que gera a ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo, que promove a guerra, para anular o verme do desespero, que promove a loucura, e para remover o charco do crime, que carreia o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos, assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita,
que desentranha da letra na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre, pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E, parafraseando o conceito inolvidável de Allan Kardec, em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há solução. Texto do Espírito Bezerra de Menezes, nosso grande doutor Bezerra. E agora, vamos para a nossa prece, né, de início do estudo de hoje. Vamos todos, então, fechar os nossos olhos. Vamos limpar as nossas mentes e vamos buscar aí essa ambientação, essa frequência, né? Vamos nos afinizar com ela, iniciando sempre aí com pedidos de vibrações para todo esse mundo, para que as boas vibrações possam permitir aos espíritos superiores acalmar os ânimos, reduzir os casos de doenças. Vamos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui juntos, mais uma vez, para mais uma conversa, para mais um esclarecimento, construir mais conhecimento dentro de nós. Agradecemos a espiritualidade amiga por essa oportunidade, por fornecer aí toda a tecnologia que possamos manter essa comunicação, sendo mais uma forma de aprendizado, né, do espiritismo e também de outras religiões, sobretudo as palavras do Cristo, que possamos estudar os ensinamentos. Agradecidos pela oportunidade, vamos pedir a proteção da espiritualidade amiga para que possamos realizar o estudo, para que consigamos prestar atenção, para que consigamos também entender, sermos inspirados pela espiritualidade, principalmente pelos nossos guias e mentores, que chuvas de bênção recaiam sobre os nossos lares e onde nós estivermos nesse momento. E assim sendo, eu peço a permissão à espiritualidade superior para dar início a mais uma conversa sobre o espiritismo codificado, a mais um estudo no canal BBM TV, na noite de hoje. Que assim seja, Pai querido, graças a Deus. Bom, pessoal, então agora, após aí a página, né, a leitura da página, após a prece, que buscamos fazer aqui, como fazemos na forma presencial, né, da Casa Espírita, vamos dar agora a sequência, aí o estudo de hoje, livro que é o Espiritismo, publicação, objetivo e divisão dos assuntos. E antes de mais nada, eu tenho aqui que eu não seria eu que faria esse estudo hoje, e sim a nossa irmã, né, a Josiane Carvalho, a nossa querida Jo, mas por uma série aí de problemas ela não pôde fazer, então eu estou aqui hoje substituindo a Jo. Então, vamos começar hoje essa conversa sobre o que é o Espiritismo. O nome do livro é esse, abordado hoje. Então, por que você não acredita em Deus? Porque tem gente que não acredita em Deus, ou diz que não acredita. Por que, né, você não frequenta, ou pelo menos é simpático a alguma religião? É o caso de muita gente. Existe vida além da morte? Ou o que prevalece é o morreu, acabou? Existem seres inteligentes em outros mundos? Será? O que é mais importante viver para, né, de que forma? Para satisfazer os apelos do corpo material, as sensações, frequentar festas, bares, namorar muito, beijar na boca, viajar bastante, comer e beber do bem do melhor, sem se preocupar com quantidade. O quanto pensamos nas outras pessoas e naqueles que não têm onde morar nem o que comer.
Então, já lanço aqui algumas reflexões. E continuando nessas reflexões, você concorda com a matança de animais para alimentação humana? Vamos refletir. Quando a vida começa a ficar difícil, procuramos o desespero, o suicídio, ou a esperança através de alguma filosofia, de alguma religião, de algum conselho. Existe alguma lógica nos sofrimentos e também na morte? Quantos sabem que o Espiritismo foi pesquisado por um verdadeiro batalhão de cientistas? E ainda o é. Então foram físicos, químicos, psicólogos, médicos, pedagogos, por aí vai. O Espiritismo, gente, é fruto da pesquisa científica de grandes mentes, sobretudo Hippolyte Leon, Denis Arrivaio, mas também de Michael Faraday, Oliver Lodge, Alfred Russel Wallace, Myers, William Crookes e muitos outros grandes cientistas, e ainda hoje o é. O Espiritismo é ciência, é filosofia e é o senso moral, que o pessoal costuma chamar de religião. A ciência espírita é o fundamento da doutrina espírita também. E sobre ela se ergue a filosofia espírita. E desta resulta naturalmente o senso moral ou religião espírita. O espiritismo é a síntese essencial dos conhecimentos humanos aplicado a quê? A investigação da verdade. No sentido oposto a outras religiões, a ciência e o espiritismo estão de mãos dadas. E Kardec alerta que, se por acaso, algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado em determinado ponto, abandone esse ponto do espiritismo e siga a ciência. Qual corrente filosófica ou religiosa te propõe isso, esse desafio? Então, o espiritismo deve possuir a mesma postura que a ciência. Ambos não acatam nada sem ter comprovação e a demonstração da sua tese. O próprio espiritismo, gente, nasceu através da experimentação. Métodos empregados pelo professor Rivail, nosso querido Allan Kardec, repetindo. O espiritismo, então, não é e nem pretende, tá? Ele não é e nem pretende ser uma religião, social, pois não disputa um lugar entre igrejas e entre seitas, mas pretende arrancar o homem da animalidade, do primitivismo e levá-lo à moralidade. Então, a finalidade do espiritismo não é combater, contrariar, negar ou destruir as religiões, mas sim auxiliá-las. O espiritismo é uma ciência também filosófica, de consequências religiosas, codificada em 1857, quando, na época da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, pelo nosso querido professor Hippolyte Leon Denis Arrivail, o Allan Kardec, sob a orientação, é claro, dos espíritos superiores. O espiritismo é a resposta racional e lógica para a pergunta: de onde venho? Por que estou aqui? Para onde vou? Perguntas feitas também lá pelo primeiro filósofo da filosofia ocidental, o grande Tales, da cidade de Mileta, região da Jônia. Fundou a primeira escola, a escola jônica. Foi o primeiro a romper com a mitologia, com o mito. E aí conduzir reflexões que levam a humanidade em direção à razão. Então, embora muitos hoje ainda prefiram condutas religiosas mais voltadas para o mito, para a mitologia, para o escambo, eu faço isso, Deus, em troca você me dá, o Senhor me dá isso, Você troca, com a razão, no lugar da razão e da meritocracia do processo de crescimento interior. Preferem a troca ao escambo a isso.
Há quem prefira fazer promessas. Por que eu estou falando isso, né? Do que adquirir responsabilidades através de começar a produzir ações melhores. No formato de filosofia, o espiritismo sintetiza os esforços humanos em busca de si mesmo. A filosofia espírita não é instrumento para mera elucubração. É um convite para a mudança do atual sistema de pensar. O pensar filosófico espírita prevê um universo de autodescobertas. Porém, impõe nesse processo o reconhecimento da presença de Deus em nós através de suas leis, condutoras de nossa lógica, de nosso desenvolvimento interior, moral, de nosso evoluir. O espiritismo é oposto completamente ao materialismo, ao niilismo e suas correntes filosóficas, políticas, e por aí vai. Então, o materialismo, por exemplo, ele nega tanto o mundo espiritual quanto a existência de Deus. Tá? E há cada vez mais pessoas que negam a existência de Deus e acabam se associando a essas visões materialistas. Mas há os que dizem não, né? Não ter religião, por exemplo, e mesmo assim não se afasta da crença da existência de Deus. Eu não tenho religião, mas acredito em Deus. Tem muita gente que fala isso. E sobre todas essas questões, Herculano Pires nos alerta no seu livro Agonia das Religiões. A descrença, gente, ela aumenta cada vez mais. Por quê? Porque as religiões, os líderes religiosos e também os seguidores, principalmente dentro do seio familiar ou do círculo de amizade, não têm dado bons exemplos. Então, mas crer na lógica da justiça e misericórdia divinas é algo que faz muito sentido. No entanto, é preciso lembrar que estamos num mundo de provas e expiações, num mundo ainda doente, não é? A humanidade ainda doente. A Terra é um grande hospital ainda. Todos somos falíveis. Mas o importante é se levantar, cair e se corrigir após tantos erros. Deus está morto, disse Nietzsche, né? Certa vez. O Deus apresentado pelas religiões, esse sim, está morto por muitas religiões. Morreu por falta o quê? De misericórdia, gente. Por ausência de amor ao próximo. Morreu pela hipocrisia generalizada que permeia entre os seguidores as lideranças das mais diversas crenças religiosas. Infelizmente, pelo nosso grau de evolução, todos nós, né, temos aí um degrau aí de hipocrisia, uns mais, outros menos. É só começar a refletir. Então, quantos dos seguidores, né, das religiões buscam pelo menos estudar, assimilar e buscar a prática diária, condutas de paz, de amor, de união, propagandas, né, cultos? Vamos refletir sobre isso, a todos nós. Bom, e agora, dando prosseguimento, temos aqui um outro assunto ligado ao tema, que é o livro, propriamente dito, uma sinopse, vamos introduzir do que é o Espiritismo. Então, a obra, gente, o que é o Espiritismo, é uma introdução, como eu falei no início da conversa, aos conceitos e princípios do Espiritismo, ao conhecimento do mundo invisível. É um resumo da doutrina espírita. Além, é claro, de esclarecimentos em relação às principais dúvidas e objeções mais comuns. As perguntas que eu falei aqui, que os próprios filósofos fizeram. Ele completa esse ano 163 anos. Essa obra foi editada em 1859, primeira edição dela, em Paris, França. Então, é um complemento ao Pentateuco Espírita, ou seja, os 5 livros considerados básicos. Então, a obra visa apresentar a doutrina de forma didática e objetiva. Tem gente que acha até, né, complicado, né? Não, é difícil, né? O espiritismo, para estudar e tal. Então, essa obra ajuda bastante.
Então, é interessante fazermos essa homenagem no aniversário de 163 anos da obra e revelar a muitos que nem sabiam de sua existência. Tem gente que está no Espiritismo e desconhecia. Bom, então, dando continuidade aí à nossa conversa, vamos aí falando um pouco sobre essa estrutura do livro que é o Espiritismo, que ele é dividido em 3 capítulos. Tá? O primeiro traz diálogos de Kardec como um crítico, um cético, um crítico, um cético e um padre, na forma de respostas, que é a forma que Kardec, como excelente pedagogo, colocou, né? Como esses 3 homens que desconhecem os princípios básicos da doutrina espírita e fazem refutações, né, e são contraditores ferrenhos, a figura dos 3 lá no livro. Então, o preâmbulo da obra contém uma síntese do que diz o seguinte: responder e dar a definição da doutrina espírita. O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos. Bem como, gente, o quê? De suas relações com o mundo corporal, tá? Diz o livro. O segundo, então, ele expõe colocando aqui, o segundo, então, capítulo, né, ele expõe partes da ciência prática e experimental, fornecendo maiores subsídios aos iniciantes do espiritismo e constituindo-se um resumo do Livro dos Médiuns, que é uma das obras básicas. Já o terceiro capítulo apresenta um resumo do Livro dos Espíritos, que é a primeira obra que inaugurou o espiritismo no mundo. Então, apontando soluções para problemáticas, para problemas de ordem psicológica, moral e filosófica. Além disso, lá no livro que é o Espiritismo, também contém uma biografia de Allan Kardec, redigida pelo biógrafo e escritor Henri Sauce. Através dessa biografia, é possível conhecer melhor a vida pessoal, familiar e acadêmica do professor Hippolyte Léon Denis Rivail, Allan Kardec. Nessa mesma biografia, também, gente, é possível ter noção dos desafios grandes econômicos e sociais enfrentados por Allan Kardec, inclusive quanto à codificação e difusão do espiritismo na Europa, né, e a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Bom, seguindo, nós temos agora aqui as edições, né, do livro que é o Espiritismo. Então, a primeira e segunda edição do livro que é o Espiritismo contém 104 páginas, essas peculiaridades aí que vou passar sobre a obra. E elas são compostas de um preâmbulo, pequena conferência espírita e o resumo da doutrina espírita, né? Na primeira e segunda edição, nós temos, está impresso um extrato do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. A segunda edição, né, dessa obra foi lançada em 1860 e a terceira em 1862. Na primeira e segunda edição, nas páginas 97 a 100, temos um sumário dos capítulos, tá, do Livro dos Espíritos, cuja primeira, né, edição foi em 1857, Livro dos Espíritos. A divisão dos capítulos aparece como livro primeiro das causas primeiras. Livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Livro terceiro, Leis Morais. Livro quarto, Esperanças e Consolações. E o livro quinto, Manifestações dos Espíritos. Bom, a quinta parte do Livro dos Espíritos aparece na primeira e segunda edição lá do livro que é o Espiritismo, né? E apresenta uma divisão em 8 capítulos, tá? Que eu nem vou falar sobre cada um deles aqui. Então, até agora, a terceira edição do livro que é o Espiritismo, lançado em 1862, contém 140 páginas. A quarta edição foi lançada em 1863 e parece ser idêntica, bem parecida com a terceira edição. Sobre a quinta edição do livro, que deve ter sido lançado, tá, em 1864. Não consegui obter aí, né, a data mais exata.
E ainda não é possível trazer mais informações, então, né? E nem houve menção, nem na Revista Espírita. A gente eu costumo pesquisar na Revista Espírita para pegar todos esses detalhes. Aí tivemos a 6ª edição do livro, que é o Espiritismo, lançado em 1865, e foi uma obra aumentada em relação às edições anteriores, tá? Na Revista Espírita de julho de 1865, é anunciado que a 6ª edição é uma edição revisada e consideravelmente aumentada. A 6ª edição, diferente das outras, que tinham 140 páginas, né? A 6ª edição teve 182 páginas, né? E teve uma série de divisões. Tá? Bom, então, agora nós já chegamos aí, né, à nossa parte final da obra, da nossa conversa. Vamos falar aqui algumas peculiaridades, mas antes disso eu coloco aqui para vocês, até amplio, uma imagem, né, das obras principais, né, das consideradas básicas, né? Primeiro aí temos o Livro dos Espíritos, né, e temos os demais também, Evangelho segundo o Espiritismo, né, o Livro dos Médiuns, e por aí vai. Então, deixa um pouquinho para vocês poderem olhar enquanto eu converso aqui. Então, o primeiro Abraão nos deixou a ideia do Deus único. Depois, Moisés nos deixou os 10 mandamentos. Depois, então, foi inaugurada a filosofia, que rompeu com a mitologia e nos apontou que não os deuses que provocavam os fenômenos, né? Que é esse o propósito da primeira filosofia. E como eu falei lá de Tales, o primeiro filósofo ocidental, ele compõe o primeiro dos pré-socráticos, é a primeira escola filosófica, que é, né, a escola jônica, né, que nós tínhamos, salvo engano, Anaxágoras e Anaxímenes, cada um deles buscando, né, tem a física, a natureza, o arqué, ou seja, que era eles apontando qual seria a origem da vida, né, da origem de tudo no universo, na concepção deles, diferente, né, do que a mitologia dizia, que os deuses eram responsáveis por tudo. Então, os filósofos vieram trazer mais razão. Então, e a seguir do início da filosofia, né, de todo aquele período, que continua até hoje os filósofos, nós tivemos Jesus nos apontando um Deus mais justo, né, um Deus verdadeiramente, ou seja, justo e bom, ensinando mais amor e flexibilizando, inclusive, as leis mosaicas, e por isso até ele foi condenado lá, né, à crucificação. E em 1857, com toda essa bagagem ofertada, né, a humanidade foi presenteada pelo Espiritismo codificado. Tá? Então a gente pode ver que Deus, né, através do governante do planeta Terra, Jesus e seus espíritos auxiliares, vieram ao mundo e foram trazendo ao mundo, cada uma dessas mentes iluminadas, com missões, e nos ensinando de forma coletiva, para que hoje pudéssemos ter uma visão mais ampliada, saindo assim lá daquele primitivismo, daqueles tempos, até a chegada do Espiritismo, que não tem a proposta de ser religião do futuro, mas sim o futuro das religiões, né? Mostrando aí a lei da reencarnação, o mundo espiritual, e por aí vai. Então, quanto mais estudamos a Bíblia e os filósofos, gente, antigos, mais percebemos o quanto eles concordavam com Jesus. E até, assim, muitos falam, né, filósofos pagãos, né, Sócrates, Platão, né, depois de Tales, das outras escolas, erradamente, quando você estuda as propostas desses filósofos, de pagão, eles não tinham nada. Pagão fica só para aqueles que querem um preconceito, e como teve na época da Idade Média, que a própria igreja rompeu com a filosofia e vieram os filósofos, não é, lá da igreja, né,
Nós tivemos aí Santo Agostinho, Tomás de Aquino e outros, que eles mesmos, no final lá das suas obras, acabaram por aceitar os próprios filósofos do início dos tempos. Bom, então, por sua vez, né, Jesus é o Espírito da verdade. E sempre oferta à humanidade, a partir de 1857, né, através de Kardec, que foi o instrumento, para que a doutrina do Espírito chegasse até nós, dando continuidade a todos esses ensinamentos de milênios. Então, para a doutrina espírita, a evolução espiritual do ser humano ocorre através das reencarnações, ou seja, das vidas sucessivas. O mundo espiritual e seus integrantes, eles são apontados por todas as religiões, sobretudo as cristãs. Para aquele mais atento, começa a ampliar a mente, estudar, começa a perceber isso. Mas o Espiritismo, ele aponta detalhes de algo muito além das ideias de céu, inferno, purgatório, anjos e demônios. Anjos não foram criados perfeitos, né? E demônios não foram criados malignos, né? Como a proposta de algumas outras religiões cristãs, que os anjos já nasceram perfeitos, os demônios já nasceram malignos, né? Como Deus seria justo e bom se fosse assim, não dando oportunidade a todas as criaturas, sendo Pai de todos. Então, outra coisa também, Jesus não é Deus, mas ele é filho de Deus como nós. Porém, é claro, Jesus é um irmão que se encontra em estágio espiritual, muitíssimo mais elevado do que o nosso, gente. Assim como os anjos, que já passaram pelos estágios, tanto Jesus quanto os anjos, que nós estamos passando hoje. E o Espiritismo defende, então, a existência da reencarnação e não da ressurreição, tá? Como o retorno à vida, né? Deixa eu mudar aqui. Como retorno à vida do mesmo corpo material que sofreu a morte biológica, que é no caso da ressurreição. A ressurreição defende isso. Para a ciência, a ressurreição não é possível, pois a morte biológica é considerada irreversível para o corpo material, que é o corpo mais denso. Mas nós sabemos que nós temos outros corpos, inclusive os indianos nos mostram isso, né? E o Espiritismo também, nós temos o corpo mais material, basicamente, né? Nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual, que também é matéria, mas é uma matéria muito mais sutil, a matéria quintessenciada, né? Quintessência. E em algumas ocasiões ela pode se adensar, que acontece que nós não vemos espíritos. Eu vi um espírito, não, nós vimos o perispírito de um espírito, que é o corpo dele espiritual, bem semelhante à imagem do nosso corpo físico. Então, quem reencarna, gente, desenvolve um novo corpo para uma nova vida. Isso é a reencarnação, diferente da ressurreição. É o mesmo espírito, é a mesma alma, somente, gente, o corpo é que ele é diferente. Todavia, é bom lembrar que o corpo espiritual, ou perispírito, né, falei há pouco, é semelhante ao corpo material, mas ele é constituído de matéria mais sutil, mais fluídica, matéria quintessenciada. Inclusive, alguns relatos de espíritos que os corpos de nossos irmãos das estrelas, que as pessoas também conhecem pelo nome de extraterrestres, o corpo material deles tem a mesma consistência do nosso corpo espiritual. Tamanha a evolução de algumas civilizações extraterrestres. E daí, então, temos os corpos espirituais cada vez mais sutis. Quanto mais elevada é a dimensão, é a moralidade, né, a evolução daquele ser, daquela humanidade. É por isso que temos relatos, até nos textos bíblicos, né, que conseguiram ver, né, a materialização. Então, para o Espiritismo, não existem penas eternas, sofrimentos eternos no inferno. As reencarnações, elas são infinitas chances fornecidas ao homem para se redimir, para evoluir.
o nascer e o renascer no mundo da matéria, gente, ele possibilita ao homem a evolução. Os sofrimentos são resgates, e eles existem para nos educar e não para nos punir. Por isso que a palavra karma é usada de forma bem errada, né? Porque karma, né, é punição, vai sofrer aquilo que você me fez. Não é nesse sentido. Mas o espírito vai passar por isso, porque se você fez em alguém, você vai sentir como é, até mesmo para que você aprenda, né, que aquilo não é bom fazer, não é gostoso, por aí vai. Então, aquele familiar, né, chefe ou colega de trabalho irritante, é uma das nossas grandes missões na vida atual. Os problemas, quanto maior é o problema, maior essa é a nossa missão nessa vida, o nosso objetivo. É tentar aí sobrepujar ele, aprender para passar por esses obstáculos. E esses obstáculos, né, são de várias ordens, essas pedras no caminho, dentro da família, né, fora da família, no ambiente de trabalho, ou seja, em vários locais. Às vezes é a doença, às vezes é a falta de recursos materiais, né, a pobreza, às vezes é o excesso que a pessoa usa errado, às vezes é o poder também, que a pessoa acha que pode tudo, que manda em tudo e vai ser do jeito que ela quer, só que nada é eterno. A natureza nos mostra, né, que se tem uma coisa que tem fim, não é? São as condições e os momentos, até das estrelas, mesmo sendo bem maiores que os nossos, até as estrelas morrem. Que dirá aí as nossas condições aí, né? Saúde, eu estou num bom emprego hoje, amanhã posso não estar, né? Eu tenho um relacionamento, posso não estar, uma separação, né? Casais vão se reencontrar. Ou então não adianta se livrar do problema, porque ele vai retornar, gente, até que a gente consiga lidar com ele de um jeito melhor. Então não adianta afastar. Se livra disso. Tem que buscar uma outra solução. Se ficar muito difícil, você se livra disso. Porém, já sabe que vai voltar. Então, assim ocorre, né? Como eu falei, também nas relações familiares, amorosas, casamentos desfeitos. Nessa vida, gente, ou em outra, né? Aqueles que a gente afasta, então, né, ou se afastam de nós, serão colocados, repetindo, de novo, junto com a gente, e nós vamos ter que buscar em algum momento uma convivência melhor. É importante dizer também, tá? Que para a doutrina espírita não existem almas gêmeas. Dois que foi dividido em um, negativo. Todos nós temos o quê? As nossas respectivas individualidades. Nós já nascemos um, né? Mas é claro que aquilo que erradamente dá um nome de almas gêmeas, na verdade, são o quê? Almas afins, que possuem gostos parecidos, afinidades e tal, tudo mais. Geralmente, essas almas afins, elas dificilmente ficam juntas, porque até nós temos que aprender, né, justamente com o oposto a gente. Né? Igualzinho a mim, tudo tal. O que você vai aprender com isso? Tem o mesmo gosto que você, tem a mesma vontade, né? Fala igual, tal, parecido, tudo mais, né? Tem afinidades, tudo parecido, se encaixa e tal. Você não vai aprender nada novo. E a gente tem que aprender muito ainda. Então, através de muitas vidas, e geralmente vidas mal vividas até agora, que nós trilhamos, né? Desenvolvemos vícios, mas também, ainda bem, né? Adquirimos habilidades e conhecimentos através dos nossos esforços, ainda bem, no processo evolutivo infinito, para nos tornarmos seres de luz, e muito tempo, né, ou o que chamam de anjos, precisamos desenvolver, figurativamente anjos, nossas duas asas, gente, por assim dizer. Uma asa é dos sentimentos, né, é o coração, e a outra, né, da moral e tudo vai. Né? Essa é uma asa. A outra asa é a asa do conhecimento, da intelectualidade, né, do aprendizado, do estudo, desenvolver habilidades e por aí vai. Então, somente após desenvolvermos o coração e a inteligência
que nós vamos conseguir nos tornar seres melhores. E o dia, os seres de luz, que chamam de anjos. Então, o voo, figurativamente, dos anjos são sustentados por essas asas. Né? Do coração, uma e a outra da inteligência. E é claro, né, que a palavra reencarnação não existia antes da publicação de O Livro dos Espíritos. Mas é bom frisar que a ideia de reencarnação, gente, sempre existiu. Em todas as civilizações antigas. É impressionante. E aí, quando nós pegamos os filósofos, falando para vocês, né, vão lá estudar os filósofos. Vai lá para ver. Que, inclusive, aí constitui praticamente, né, a base de toda o nosso... a estrutura de conhecimento ocidental. Como negá-los? Então, palavras como reencarnação, perispírito, espiritismo e muitas outras foram trazidas ao mundo, foram apresentadas às pessoas com a publicação de O Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857. Muita gente hoje fala, mistura, né? Bota até em outra religião, às vezes nem tem, não é nem espírita, tal, mas inconscientemente já tem até a ideia, não é outra vida e tal, né? Às vezes nem pensa nisso. Como outros falam que não acreditam em Deus, mas quando o bicho pega, falam, ai meu Deus. Pois é. Então, com relação às palavras reencarnação, perispírito, espiritismo, são neologismos, né, presenteados às pessoas pelo espiritismo codificado. Então, espírita é aquele que estuda, que busca aplicar e nortear sua vida e suas ações e pensamentos de acordo com os conceitos da doutrina espírita, que está o quê? Consta principalmente no Pentateuco, nas 5 obras básicas e também no que é o espiritismo, sem prejuízo de outras obras e até das complementações das revistas espíritas. Então, é claro, gente, que buscar aplicar é bem diferente de conseguir aplicar. Tentar fazer é bem difícil de conseguir fazer. E o espiritismo sempre existiu. Mas o espiritismo foi, a partir de 1857, codificado, repetindo, Hippolyte Léon, Denisard, Rivail, Allan Kardec, com o apoio de outros cientistas. Temos Gabriel Delany e por aí vai. É por isso que tem que estudar e ver para não criticar, para não ficar falando que não sabe, né? Infelizmente, a gente vê até na internet, é o primitivismo. As pessoas têm que sair, né? Você, então, que está assistindo e se diz espírita, eu frequento casas espíritas. E você, que critica e não fala bem, nem sequer estudou. Só escutou falar, foi quase hipnotizado, está repetindo, igual um robô. Ou então aqueles que são simpáticos ao espiritismo, que leem romances espíritas, conheço muita gente, não sou espírita, eu só leio Zíbia, eu só leio André Luiz, e por aí vai, né? E também tem gente que assiste palestra, legal, né? Filmes espíritas, nós temos esse ano aí, né? Tivemos vários em cartaz, e vai ter um também aí, né? Estreando no cinema daqui a pouco. Passeando por vídeos, sites e mídias sociais, eu escuto, repetindo aqui, né, e leio, gente, muita coisa errada sobre o espiritismo e sobre Allan Kardec. Tem gente, né, repetindo que fala um monte de coisa errada sobre o que não conhece. Não conhece. E decorou, às vezes, até o texto bíblico, interpretou, às vezes, da sua maneira ou da sua vertente religiosa. Respeitamos todos os credos, não é? E o espiritismo pede respeito também. Então, fala muita coisa errada, né? Mas são coisas falsas que falam, então, terríveis, né? Falta de conhecimento, ignorância completa no assunto. Além, às vezes, infelizmente, né, dos preconceitos e tudo mais, nada fazem coisas que não foram pregadas por Jesus. Praticam, olha aí. Então, vamos parar, por favor, né, de cometer injustiças por desconhecimento daquilo que está sendo propagado. Nem é só com relação ao espiritismo, com relação a um monte de assuntos. Com relação ao espiritismo, vamos estudar pelo menos 5 obras consideradas básicas
E ainda mais um sexto livro aí que hoje a gente está conversando, que é o quê? O livro que é o Espiritismo. Agora, e você que é espírita, não esquece também de estudar os textos bíblicos, Antigo e Novo Testamento. Estuda, né, o Antigo e o Novo Testamento. Quem estudou as obras espíritas e estuda, compara, né, os textos bíblicos, vai encontrar espiritismo, vai encontrar fenômenos direto nos textos bíblicos. Sem contar também a história das outras religiões. E olha, vai tangenciar. Pega os filósofos, mais ainda. Então, o cenário vai aumentando, o conhecimento vai aumentando. E esse é o objetivo. A proposta do espiritismo é essa. Então, os princípios, fundamentais do espiritismo estão formulados nas 5 obras básicas, né? O Livro dos Espíritos, primeiro livro, 1857. O Livro dos Médiuns, publicado em 1861, segundo livro. O Evangelho segundo o Espiritismo, publicado em 1864. O Céu e o Inferno, publicado em 1865. A Gênese, publicado em 1868. O Livro dos Espíritos, gente, é a pedra, repetindo, né, fundamental do Espiritismo. Ou seja, seu marco inicial. E o Espiritismo, então, surgiu com, sendo mais redundante ainda, com o Livro dos Espíritos, que teve a sua primeira publicação, repetindo, em 18 de abril de 1857. Então, o Livro dos Espíritos é o primeiro livro. Dentro dele surgiram as demais obras, né, básicas do Espiritismo. Então, comece a estudar pelo Livro dos Espíritos, do Livro dos Espíritos. Eu uma vez fui aí numa famosa feira de livros que acontece aí, né, um período de 2 anos, lá no Rio Centro, aqui no Rio de Janeiro, e vi lá num estande que vendia livros espíritas, falando para mim, não, estuda aqui, é primeiro o Evangelho e tal, né? Então, o primeiro livro é o Livro dos Espíritos. Depois você estuda os demais, tá? No túmulo de Allan Kardec, gente, foi escrito, além do seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, também tem a seguinte frase: nascer, morrer, renascer, ainda e progredir, sem cessar. Essa é a lei. Está lá no túmulo dele, de Père Lachaise, lá o cemitério. Bom, agora, após a nossa conversa aí, né, eu nem dei um oi pro pessoal do chat hoje, né? Vamos nós para a nossa prece, né, que o estudo finalizando, de encerramento ao estudo, de acordo com o que fazemos nos encontros presenciais nas casas espíritas. É o mesmo rito, por assim dizer. Então, na prece inicial que nós temos aqui, vamos agora, então, gente, fechar aí os nossos olhos. Vamos buscar limpar as mentes. Vamos agradecer mais uma vez, sempre, pela oportunidade de estarmos juntos. Agradecer a proteção, né, dos espíritos superiores. Agradecer os nossos mentores, que ficam felizes quando a gente consegue mais adquirir conhecimento, buscar a prática do bem, se aproximam mais ainda de nós, e nesse momento muito próximo de nós, nos influenciando, nos inspirando, para que possamos estudar ainda mais, nos estimulando mentalmente, para que possamos buscar, a partir dos conhecimentos trazidos aqui no estudo, buscar conhecer mais e buscar refletir, e principalmente, esse trabalho todo, com o objetivo de praticar no dia a dia, que é difícil. Então, peçamos à espiritualidade amiga, sobretudo aos nossos guias e mentores, espíritos familiares, que nos ajudem, né, nessa estrada, nos ajudem nesse progresso, adquirindo conhecimento, evoluindo a árvore do conhecimento, a asa do conhecimento, e que essa asa do conhecimento nos ajude a desenvolver a asa do sentimento, a asa do amor, a asa da moral, através da prática muito difícil, e que eles possam sempre nos incentivar. Nós sabemos que os nossos guias espirituais, nossos mentores, também os espíritos familiares, que evoluíram, atingiram um grau
maior do que o nosso, se tornaram já espíritos superiores, mas conviveram conosco muitas e muitas vidas, revezando papéis de pais, de mães, de filhos, de amigos, de irmãos, e por aí vai. E nesse momento, são seres muito próximos a nós, viveram conosco milhares, né, talvez de vidas, centenas, muito mais do que dezenas, e estão do nosso lado no plano espiritual. Então, nos conhecem mais do que nós possamos imaginar. E é a eles que pedimos que nos ajude muito a poder trilharmos nessa vida numa estrada melhor do que trilhamos em vidas anteriores. E assim sendo, Pai querido, agradecidos por essa oportunidade, no amparo amoroso, imenso de Mãe Santíssima sobre nós, por toda a humanidade, e nesse abraço imenso de Mestre Jesus, nós encerramos, pedimos permissão, para encerrar o nosso estudo na noite de hoje, dando graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Bom, pessoal, então, agora chegamos ao fim, né, da nossa conversa. É sempre bom estar aqui com todos, ter essa oportunidade, porque a gente busca, todo mundo, todos os que fazem os estudos aí, online, né, presencial, buscam estudar para trazer aqui conteúdo, e espero que vocês aproveitem, que nós aproveitamos, que aprendemos bastante. É muito interessante. Então, o que peço a vocês, curtam o vídeo do canal, tá? E além do vídeo do canal, peço que indiquem, né? Além de curtir esse vídeo do canal, os demais vídeos do canal, indiquem para outras pessoas assistirem também, por favor, tá? Vamos aí ajudar a difundir o conhecimento, vamos ajudar aí a diminuir a ignorância, para que as pessoas possam saber o que são as coisas, compreender melhor, pelo menos quando falar, ter um pouquinho mais de conhecimento. Então, tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Pessoal do chat, agradeço o carinho, tá? Da presença, da atenção, e também para aqueles que vão assistir aqui após a nossa conversa aqui, né, ao vivo aí de estreia do estudo, que vai permanecer aí no canal BBM TV no YouTube. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até o próximo estudo. Até mais. Oi, pessoal. Gostaram do estudo? As atividades presenciais, atendimentos e os tratamentos da ABBM, em Guaratiba, já retornaram. Compareçam à ABBM, busque informações sobre doações e atividades presenciais da ABBM pelo número 21999765544 ou apontando a câmera do celular no QR Code das divulgações das palestras virtuais. Boa noite e fiquem com Jesus. Até o próximo estudo.